tarde, então. Para quem não me conhece, eu sou o Giovanni, sou professor de dança e declamação aqui de Abdon Batista e também represento o Celeiro da Poesia. O Celeiro da Poesia, ele está na 6ª edição, é um festival, um evento que acontece durante todo o ano com aulas de declamação e também com 2 grandes festivais. O Festival de Declamadores, que aconteceu durante o rodeio que nós fizemos em junho, e também o Festival de Poesia Inédita, que vai acontecer no dia 25 de agosto, agora, ali no Multiuso. E nós estamos aqui para convidar vocês, para que vocês assistam, né? São 197 poemas que foram inscritos. Nós selecionamos os 10 melhores e esses 10 gravaram um CD, enfim, e vão fazer essa apresentação competitiva no dia 25 de agosto. É tudo gratuito, tem um show de música nativista depois. É para ir. É para todo mundo ir. E aí o seguinte, esse encontro que nós vamos fazer hoje é uma palestra de formação de plateia. É para que a gente passe para vocês como que a gente assiste uma declamação, como que a gente entende um pouquinho de poesia e também para convidar vocês para que vocês também sejam declamadores. No dia 25, né, como nós já falamos, às 7 da noite, vai ter esse festival. E para que a gente aprenda a assistir uma declamação, em primeiro lugar, o que vocês acham que é importante? Silêncio. Em primeiro lugar, é o respeito com quem tem a capacidade, a coragem e a competência de ir num palco fazer uma apresentação pra gente. Então a gente deve respeitar a pessoa que está fazendo essa apresentação. Em segundo, a gente entender um pouquinho mais de poesia, nós vamos conseguir apreciar muito melhor o que aquela pessoa está falando, como ela está fazendo, como de manhã eu até não falei, mas também como o amadrinhador se porta, que é no caso aqui hoje tem o professor Peterson que está tocando violão. Ele, no caso, vai ser o meu amadrinhador, que é a forma que a gente chama a pessoa que está fazendo aquele fundo musical para dar o clima para aquele poema. Então, assim, a gente vai passar para vocês algumas questões sobre poesia, né? Questões básicas sobre poesia, mas antes disso eu vou, para vocês terem uma noção melhor, eu vou declamar um poema para vocês e aí vocês depois vão fazer alguns comentários e aí nós vamos realmente começar a palestra, ok? O que estão olhando lá? Lembra o que eu falei primeiro, né? Aí agora vocês não precisam ir lá assinar o nome, depois quando eu terminar, aí todo mundo termina de assinar o nome lá na lista, ok? Então esse poema que eu vou declamar para vocês se chama Cabriúva e é do Carlos Omar Vilela Gomes. Cabriúva, para quem não sabe, é uma árvore bem grande. É uma árvore que exala perfume, mas ela é uma árvore muito forte. Uma árvore que tem uma casca muito, muito grossa, mas que à noite ela exala um perfume muito bom. Vamos lá? O vento vil não me verga, nem quebra a fibra da estampa, que o lombo forte do pampa um dia viu florescer. Não me derrubam tormentas em seus laçaços de chuva, sou cerne, sou cabriúva, com cismas de amanhecer. O vento vil não soluça as coisas que eu solucei. Desde o começo, firmei raízes no mesmo chão. Por vezes, sou solidão. Por outras, azazeninhos brotando dos passarinhos que moram no meu violão. Lonjuras.
Ah, lonjuras que me miram no fundo dessa biboca que insiste em chamar querência. Parecem dizer da minha sede, parecem zombar da minha fome. Ah, lonjuras que me miram com a mesma fúria dos homens. Tem homem que é curunilha, forte, guapo e espinhento. Por desconfiado, não mostra a luz do seu fundamento. É valente, resistente, mas sofre por ser sozinho, pois afastou sua gente com seus puaços e espinhos. Tem índio que é uma figueira, tem sempre os braços abertos, para colher em sua sombra quem vaga em rumos desertos. Firma as raízes no chão, buscando o fundo mais fundo, e quanto mais se enraiza, mais abre os olhos para o mundo. Tem uns que são cambará, são meio tortos de tronco, mas apegados na terra. Uns outros são tarumã, copa frondosa na paz, fruto e sustento na guerra. Uns outros são cinamomo, oferecem boa sombra, e os frutos que alguns desprezam, para quem sabe tem valia. Mas alguns são aroeira, pois passam a vida inteira em sua sina traiçoeira, sem saber se é noite ou dia. Tem uns que se vão ao mundo, se perdem pelo caminho, e voltam de alma cansada, mais seca que nó de pinho. São espinilhos, angicos, tem homem de todo jeito, pois todo homem é a soma de virtudes e defeitos. Almas claras, almas turvas, eu mesmo sou cabriúva pelo que trago no peito. Sou cabriúva, senhores, casca grossa, alma em perfume. Sou cabriúva plantada no ventre dessa inconstância, donde assisto à distância o cruzar de tantas luas. Se a vida ofende, me entono, retovado em casca bruta, mas quando termina a luta, perfuma a noite chirua. Por isso sou cabriúva, casca grossa, alma em perfume, criando meu próprio lume entre os clarões da existência, sorvendo a vida na essência que a própria vida provoca, no fundo dessa biboca que insisto em chamar querência. Muito obrigado. Antes de continuar a palestra, eu quero pedir novamente o que nós estamos tentando fazer aqui hoje é trazer consciência para quando uma pessoa está se apresentando, né? Coisa que vocês dois ali não têm, tá? Eu acho que a educação se traz de casa. Quando uma pessoa está se apresentando aqui, ficar dando risadinha e coisa arada, isso aí não é coisa de gente educada. Eu espero que essa palestra mude esse tipo de atitude. E é para isso que nós estamos fazendo isso aqui hoje. O que vocês entenderam? Quem prestou atenção, o que vocês entenderam aqui do que eu falei nesse poema? O que deu para entender? O que vocês acharam que é interessante? Obrigado, Pedro. O que deu para entender com esse poema? Ou só ouviu por aqui e saiu por aqui? Não entenderam nada? Do que eu falei? Não. Também não.
Começou por aí. Eu falei só de uma árvore? De várias árvores. E eu comparei as árvores com? Também. Com as qualidades que as pessoas têm. Eu fiz uma analogia. Ou seja, uma comparação entre as árvores, diferentes árvores, e diferentes tipos de pessoas. Né? Lá quando eu falo, tem índio que é uma figueira, tem sempre os braços abertos para colher em sua sombra quem vaga em rumos desertos. Aquelas pessoas que são acolhedoras, aquelas pessoas que gostam de trazer os amigos para perto, né? Quando eu coloquei no início que tem o cara que é espinhento, a árvore que é espinhenta, né? Mas que ela afasta as pessoas porque ela não confia nas pessoas, então ela é uma pessoa azeda, né? Então tem vários tipos de árvores, assim como tem vários tipos de pessoas. E me comparei com a cabriúva, que é uma árvore forte, é uma árvore bruta, mas que é uma árvore que exala perfume. Então, às vezes, tem aquela pessoa que ela é enérgica, que ela quer que você seja, que você tenha disciplina, que você, né? Mas que ao mesmo tempo te quer bem. Então, a gente, nesse poema, a maioria dos poemas, eles são cheios de metáforas, que é o que nós usamos aqui, né? A gente fala de uma forma querendo dizer outra, né? Então, nessas metáforas, que se enriquece muito o texto, a gente fala de uma forma totalmente diferente, né? Para falar de uma coisa que toque as pessoas. Vocês ainda são crianças, vocês ainda não têm a vivência que vocês vão ter, né? Com o passar dos anos, vocês vão tendo a mais vivência, mais experiência, vocês vão conseguindo ser mais sensíveis às palavras. Muitas vezes o que a gente fala, para vocês não tem grande importância, mas já para uma pessoa mais madura, já consegue entender melhor. Então, assim, partindo disso, nós vamos trabalhar com 2 poemas. Eu trouxe um poema para as meninas, um poema para os guri. E hoje de manhã nós fizemos uma turminha aqui, foi bem bacana, quase todos leram, enfim. Para a gente identificar o que é poema e o que é um texto comum, como é que eu identifico? Como é que eu sei que é um poema e como é que eu sei que não é um poema? Isso alguns de vocês acredito que já aprenderam na escola. Não, quando a gente lê um texto, por exemplo, peguei um livro, tá? Peguei um livro, isso aqui é um texto, ó. Viu? Como de todo livro. Quando você já pega um livro de poesia, já a estrutura que se escreve já é diferente, ó. O poema normalmente é escrito em estrofes. Ó, é uma estrutura diferente de escrita. Um texto comum, ele é escrito em parágrafos. Que podem ser grandes, pequenos, enfim, né? Ó. Mas o poema, ele é escrito em estrofes e cada estrofe é composta por vários versos. O poema é a materialização da poesia. Pode ter poesia dentro de um texto. Pode ter poesia numa imagem, né? Pode ter poesia num sentimento. Mas o poema é a poesia escrita, vamos dizer assim, né? O poema é a materialização da poesia. Só um pouquinho. Cada verso é uma linha da estrofe.
E aí tem vários poemas de acordo com a forma que se escreve, que é feito com quatro versos, com 8, com 10, enfim, né? Que tem as décimas, as oitavas, as quadras, as sextilhas, enfim, de acordo com a quantidade de versos, você tem as estrofes. Os mais simples é os de quatro versos, né? Você faz o primeiro e o segundo. E aí o terceiro tem que rimar com o primeiro e o quarto tem que rimar com o segundo. Essa é a forma mais simples, né? Esse poema que eu declamei, ele tem algumas rimas, mas ele não é todo rimado. Ele é um poema livre. Que para quem declama, o poema que não é rimado é melhor. Para quem declama. Porque dá uma dinâmica muito maior. Ela não tem a exigência de uma coisa rimar com a outra, de ter o mesmo ritmo, né? Então, primeiro quando a gente lê vai abrir um livro e não sabe se ele é de poesia ou não é, já esse tipo de estrutura aqui, ó, já indica que é um poema. Tá? E também todos os poemas, quase todos têm rimas. Quase, é que nem eu falei. Tem poema que é rimado e tem poema que não é rimado. Né? Hoje de manhã eu declamei um poema aqui que não tinha praticamente nada de rima. Né? Esse já da Cabriúva ele já é rimado, mas não todo. Então, esse poema mais simples, que é o que vocês, quando a gente é criança, na escola que a gente estuda, são poemas mais rimados mesmo. Né? Vamos tentar inventar aqui um poema. Tudo nós aqui. Vamos começar com um verso qualquer aqui. Deixa eu achar um papel aqui. Vamos. Agora tá aproximado o Dia dos Pais, né? Tá, Dia dos Pais. Eu vou puxar um verso. E aí vamos fazer de 4. Uma estrofe de 4 versos. Tá? Vamos combinar que nós vamos fazer um poema com quantas estrofes? 4 estrofes? Cada estrofe vai ter quantos versos? 4. Então, nós vamos fazer nesse esquema aqui. Eu queria usar o quadro, mas não tem o canetão. A, B, C, B. Ou seja, o A, eu vou terminar, vou fazer um verso do jeito que eu quiser. Aí o B eu vou fazer o verso do jeito que eu quiser. O C eu vou fazer o verso do jeito que eu quiser. Mas o B tem que rimar com o segundo verso. Entende, ó? A, B, C, B. Tá? Vamos começar. Vamos fazer um primeiro verso, por exemplo. Vamos fazer uma coisa bem simples. Meu pai é muito bom. Ok? Ó, primeiro verso. Meu pai é muito bom. Não, viu? Ó, essas letras aqui são hipotéticas, gente. Não tem que estar escrito por B. Entendeu? Não é acróstico. Não tem nada a ver. Podia ser X, Y, Z, Y. Porque daí a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Ó, esquece isso aqui. A segunda tem que rimar com a quarta. Essa é a regrinha do nosso poema que nós vamos fazer aqui. Tá. Meu pai é muito bom. Alguém inventa aí um outro verso que tem a ver aqui. Hã? Bom dia, paz. Não, mas tem que ter a ver, né? Ó, tem que ter uma continuação. Meu pai é muito bom. Ele é muito legal. É querido, inteligente. Ó, agora que vem a técnica. Agora que vem a técnica. O meu pai é muito bom. Ele é muito legal. É querido, inteligente
A quarta não tem que rimar com a segunda? Sim. Qual é que é a última palavra da segunda? Legal. Especial. Ó. Especial. E ele é muito legal. É querido e inteligente e é muito especial. Vamos dar um exemplo, né? Meu pai é muito bom, ele é muito legal, é querido, inteligente e é muito especial. Ah, temos o primeiro verso, temos o segundo, que é a base de tudo. Aí nós temos o terceiro e o segundo é rimado com o quarto. Isso aqui é uma das formas mais fáceis, isso é técnica, tá? Para fazer poesia é 10% inspiração, 90% transpiração. Se não souber a técnica para escrever, não sai nada que preste. Então, se é para você escrever um poema que ele tenha uma lógica de rimas, e aí tem várias formas de se fazer rima. Pode ser a A com a B, daí depois A e B de novo. Tudo depende de como você quer fazer o poema. Isso é livre. Tem algumas regras para alguns tipos de poema, como pajada, que só tem que ser com 10, ou soneto, que tem que ser 2 estrofes de 4 versos, mais 2 estrofes de 3 versos. Então, aí é uma coisa que vocês mais tarde vão aprender na escola. Mas o verso simples, rimado, de 4 versos para fazer uma estrofe, é isso aqui. Cria um verso primeiro, cria o segundo, que obviamente tem que ser uma continuação daquele primeiro, né? E aí, continua os outros. No final, e depois que eu falar tudo que eu falar aqui, nós vamos fazer algumas equipes, tá? E vocês vão ter o desafio de criar um poema com 3 estrofes, nesse sistema aqui. Topam? Sim. Então tá, vamos ver o que vai dar. Agora é o seguinte. Entrega para as meninas, para mim. Entrega para os pais. Eu vou dar 3 minutos para vocês lerem em silêncio esses poemas. É para ler e para tentar entender, tá? Aí depois nós vamos fazer um exercício de leitura, de pontuação, para saber fazer melhor. Daí sai lá, bem bonitinho, ó. Chique. Chiquérrimo. Já leram?
Que fila, coisa. Leram? Quem não leu, termina depois agora. Preste bem atenção. O que nós vamos falar agora, identificar um poema, basicamente, prestar atenção aqui, ó. Basicamente, identificar o poema escrito, eu expliquei para vocês. Identificar o poema falado, quando a gente escuta alguém falar um poema, a gente começa a ouvir e perceber que a pessoa está falando de uma forma querendo dizer outra coisa. Então, muitas vezes, isso não é uma regra, mas muitas vezes o poema ele é cheio de metáforas e é isso que acontece. Então, quando a gente consegue identificar um poema ouvindo ele ou lendo e vendo que a estrutura é diferente de um texto comum. Já vamos chegar lá. Assim, vamos começar com o poema que eu entreguei para as meninas. É importante quando a gente vai ler, e aí nós vamos fazer um teste de leitura aqui para nós ver como é que está a leitura de vocês. É importante quando a gente vai ler, observar todas as pontuações, o que é pergunta, se tem o ponto de interrogação, se tem pausa. Prestar atenção aqui agora, depois lê. Se tem pausa, tem uma vírgula. Se tem um ponto, tem uma pausa um pouquinho maior. Se tem reticência, tem que ter um ar de continuidade. Né? Isso é uma coisa que bastante gente não sabe ler um verso que tem ponto e que tem reticências, por exemplo. É uma das coisas que pouquíssimas pessoas sabem dizer certinho. Vou dar um exemplo. Eu comprei uma banana. Ok? Eu comprei uma banana. Ponto, né? Como é que ficaria se em vez de ter um ponto no final tivesse reticências? Todo mundo sabe o que é reticências? Os 3 pontinhos? Reticências dá um ar de continuidade. Eu comprei uma banana, ponto. E se tivesse reticências, como é que a gente tem que falar? Mais ou menos isso. Eu comprei uma banana. Normalmente poderia ser assim, ó. Eu comprei uma banana, mas daí eu lembrei que eu tinha que comprar uma maçã. Entendeu? Então, essa é a diferença. Eu comprei uma banana. Depois eu fui no mercado e comprei uma maçã. Ponto. Agora, a reticências. Eu comprei uma banana, mas daí eu lembrei que eu tinha que comprar uma maçã. Então, é diferente a forma de falar. Quando a gente faz uma pergunta, eu comprei uma banana. É uma pergunta, né? Que tem um ponto de interrogação. E se tivesse um ponto de exclamação, como é que ficaria? Eu comprei uma banana. Exato. Então, assim, a pontuação, preste atenção, a pontuação, ela é muito explorada no poema. Porque normalmente, e principalmente esses poemas que nós vamos trabalhar, são poemas para ser declamados. Ou seja, são poemas feitos não só para leitura, e sim para serem declamados por alguém, e o poeta tem que dar margem, tem que dar material para que o declamador tenha como trabalhar. Tinha um poema que eu declamava, agora não lembro mais ele inteiro, mas ele é todo feito de perguntas. E tem várias formas de se fazer uma pergunta. Né? Então,
Só de a gente já saber como que a gente vai ler pela questão da pontuação já é um bom começo. Outra coisa. Peguei um poema na mão. Tá? Todos vocês estão com o poema na mão. Antes de eu dizer o poema, eu faço uma leitura silenciosa e eu tento identificar todas as palavras que eu não sei o que significa. Depois que eu descobri o significado de todas as palavras que eu não conhecia ou não sabia qual era o seu significado, depois disso, eu vou identificar os verbos. O que são os verbos? Verbos. Não sei se vocês já aprenderam isso na escola. Acho que ainda não, né? Ó. Adjetivos são? O que são adjetivos? Qualidades ou defeitos. Características de algo ou de alguém. Então assim, ó. Parênteses. Aí assim, ó. Preste atenção aqui, ó. O verbo é a ação. Eu fui no mercado comprar café. Qual é que é as duas ações que tem nessa oração? Eu fui no mercado comprar café. Fui, do verbo ir. Comprar. Então, quando a gente vai dizer um poema, a gente normalmente fala também com gestos, né? Não é uma regra, mas ajuda muito para transmitir a mensagem. Então, eu fui no mercado comprar café. Normalmente, o gesto, ele vem no verbo. Eu fui. Não é eu fui. É eu fui. Eu estou lendo. Eu estou falando. Então, normalmente, a gente faz. Depois de identificar isso, vamos ler daí, em voz alta. Quem que se atreve a vir aqui das meninas aqui para vir declamar essa primeira estrofe do Tombos aqui? Não vi ninguém, eu vou indicar. Vem? Vai lá. Ó, atenção. Primeiro ela vai ler a primeira estrofe, tá? E aí nós vamos identificar se tem palavras que vocês não sabem o que significam, ok? Pode ler. Fui trotear meu cavalo, sentadinha no selim. Resvalei de cima dele, ai pobrecinha de mim. Quando eu me vi no chão, senti uma tremedeira. Me sujei todo de barro, não gostei da brincadeira. Ok. Tem alguma palavra aqui que vocês não sabem o que significa? Não. Sim. O que quer dizer? Fui trotear no meu cavalo. Foi? Foi andar a cavalo. Sentadinha no selim. O que é selim? É uma montaria para mulher, que ela senta de lado. O selim não se senta de perna aberta assim no cavalo, ele se senta de lado. Uma perna num estribo mais baixo, uma outra no estribo mais alto. É, exato, fica assim, ó. Fica. Enquanto o homem fica assim na sela, reto, a mulher fica no selim, fica assim. É assim mesmo. Pode continuar. Silêncio. Levantei-me atordoada, sacudindo meu vestido. Foi aí que compreendi por que é que eu tinha caído. O cavalo que eu sentara. Que eu sentara. No selim que desprendeu. Era um cavalo estranho parecido com o meu. Pode continuar. Lindo potro rebondão. Redomão. Me causaste mais um tombo, mais uma mágoa da vida, mais um esfolar de lombo. Nem por isso desanimo.
tombos que o destino tem reservado para mim. Muito bem, muito obrigado. Pode sentar lá. Pode bater palma. Assim, ó. Como vocês, que eu percebi, vocês não estudarem do que é verbo, ali, ó, sentar, não é sentará, é sentara, que é o pretérito mais que perfeito que a gente fala, tá? Ficaria sentará se tivesse um acento no último A. Daí é sentará. É o cavalo que eu sentara, ou seja, que eu sentei. Tá? Isso aí depois vocês vão aprender na escola. É uma coisa que a gente aprende para nunca usar. Hã? Redomão. Lindo potro redomão. O que é redomão? O que é potro? O cavalo. Redomão é que não foi domado. Ou seja, um cavalo que é arisco, que não foi domado. Em resumo, do que fala esse poema? Ó, só um pouquinho, só um pouquinho. E por que ela caiu do cavalo? Não. Sim. O potro era redomão, ok? Mas por que ela subiu nesse potro redomão? O cavalo que eu sentara no selim que desprendeu era um cavalo estranho, parecido com o meu. Ela confundiu o cavalo. Fui trotear no meu cavalo, sentadinha no selim. Resvalei de cima dele. Ai, pobrezinha de mim. Quando me vi no chão, senti uma tremedeira, me sujei toda de barro. Não gostei da brincadeira. Levantei-me atordoada, sacudindo meu vestido. Foi aí que eu compreendi o porquê que eu tinha caído. O cavalo que eu sentara no selim que desprendeu era um cavalo estranho, parecido com o meu. Lindo potro redomão, me causaste mais um tombo, mais uma mágoa da vida, mais um esfolar de lombo. Nem por isso desanimo se resvalo de um selim, pois são tombos que o destino tem reservado para mim. Qual é que a gente identificou o fato? Que ela confundiu o cavalo dela, que era parecido com outro, e aí acabou caindo, porque o cavalo, quando não é conhecido da gente, não é domado, ele é corcoveia. E aí o que aconteceu? Mas qual é que é a mensagem? Uma coisa é o fato, só um pouquinho. Uma coisa é o fato. O fato é que ela caiu do cavalo porque ela confundiu o cavalo com o cavalo dela. Mas qual é que é a mensagem do poema? Nós caímos, não pode levantar e sair chorando, tem que levantar e ficar... Exatamente. Ela fala lá no final, nem por isso desanimo se resvalo de um selim, pois são tombos que o destino tem reservado para mim. A gente vai cair muito na vida ainda. Né? A gente vai cair muito. Então a gente caiu, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E vai por diante. Então assim, é um poema simples, só que é um poema fácil de se entender e é um poema muito bonito. E é um poema que normalmente, ele foi escrito para uma menina. Né? A não ser que o piá queira usar um vestido. Sem problema. Cada um usa o que quer. Agora é o seguinte. Esse outro poema que eu entreguei para os piá, ele serve tanto para prenda quanto para peu. Por quê? O que é importante? O poema que eu falei, a Cabriúva, ele foi falado em primeira pessoa. Ele falou em primeira pessoa quando falou da Cabriúva, que era eu, e ele falou em
terceira pessoa, que eram eles, que eram os outros homens, as outras árvores. O tombos está sendo falado em primeira pessoa. Ela está falando sobre ela. O quero, ele fala em terceira pessoa, ou seja, você está falando de outra pessoa, ou no caso, do quero. Quando é falado em terceira pessoa, pode ser falado tanto por mulher quanto por homem. Porque, afinal de contas, você não é o personagem do poema. Entendeu? Agora, não tem lógica uma menina pegar um poema e ir lá e dizer: sou um peão de estância nascido lá no galpão. Ou o piá chegar lá e dizer: eu sou uma prendinha bonitinha da mamãe. Né? Então, quando a gente vai ler um poema, primeira coisa, a gente tem que ver, só um pouquinho. Primeira coisa, a gente tem que ver como foi feito aquele poema. Se ele for em terceira pessoa, que você está falando de outra pessoa, ou de uma coisa, ou de um animal, ou do tempo, ou que você está falando de outra coisa que não seja você, tanto uma prenda quanto o peão, o homem ou uma mulher, pode declamar sem problema nenhum. Eu declamei Tombos aqui, que é um poema para menina, normalmente, né? Mas isso não quer dizer que eu, como menino, não possa declamar esse poema. Entende? Mas a gente tem que cuidar quando a gente vai ler o primeiro poema, porque a gente às vezes acha tão bonitinho, mas não presta atenção nessas coisas. E aí comete algumas gafes. Né? O que é o quero? É um passarinho. O que acontece se você tentar chegar perto do quero? Ele vai avançar. O quero não pica, mas ele tem um ferrão no cotovelo da asa que ele... desse tamanho assim, ó. Então... agora sim, ó. Quem são... eu preciso de 3 piá para vir aqui ler. Quem mais? Vamos. Eu vou indicar se ninguém vir. José? Tá, vem aqui vocês 3. Primeira coisa aqui, ó. Eu já ia falar antes pra... como é que tá o nome? Pra Claudiane. Quando a gente vai fazer uma leitura, seja ela de um poema, de um texto, lá na escola às vezes a gente precisa apresentar trabalho, essas coisas. Primeira coisa que a gente não faz é isso aqui. Então a gente vai mais pra frente. A gente não fica tão juntinho se tem espaço. A gente abre um pouquinho a perna assim, ó, um pouquinho só, para jogar o corpo para lá e para cá, para não precisar fazer isso aqui, que não fica legal, ou ficar, né? Então, ó, abre um pouquinho a perna, que aí você tá falando. Se você quer virar para lá, você vira. Se você quer virar para cá, você vira. E aí quando você tá assim fica mais complicado. Então, aí você consegue falar para todo mundo. Outra coisa é não ler assim, ó. Lê assim. Tá, não vai botar na frente da cara. Mas, ó, dá para se colocar aqui na frente. Vocês são tudo novinhos, já não são velhos que nem eu que preciso usar óculos. Tem a visão boa. Então, dá para ler aqui, ó. Mas a postura é muito importante. Agora fazer isso aqui, ó. Aí pior ainda. Aí chega aquelas meninas, vão lá na frente lá a apresentar os trabalhos lá na escola. Nem que se passe... não dá. Né? Então, assim, é uma coisa... mas isso aí, ó, não é só para declamar poesia. É para qualquer coisa. Entendido? Vamos ver lá? Você vai ler as 3 primeiras estrofes.
José lê as outras 3 E as últimas. e você as últimas 3 estrofes. Ok? Com atenção. Com atenção. Vamos lá. Nem que se passe largo, longito, do estado do banhado, alto e do teu chão. Nem fim, logo fica assanhado. Bichinho mal educado, quero. Nem que se passe o largo, nem se logo nas mais de alvoroças, e os teus gritos lembram As notas vivarachas de afiado como ferro de faca, bem fino, chairada, deu grito repassado do incenso, do alerta e do aflição. Acorda os velhos e os de querência que dormem no silêncio dos tapés. Como ter dormem as recuerdos do outro era nem ruínas de certos corações. A minha vida, bichinho preguiçoso, a ânsia insatisfeita de pedido, a cada novo grito repetido, e sempre sem resposta, sempre em dor. Que mais tu queres? Quero longos. Achas, quem sabe, que o que tens é pouco. Bichinho gritador. Não basta essa fralda de cochilo. Onde se aviva o verde da flechiga na aquarela dos bibis em flor. Tens o banhado, a grama seca para fazer o ninho. E este horizonte largo, encoxilhado, por onde o sol se embreta, enciumado quando a estrela pisca o olho, da noite que vem vindo longa e tem a liberdade, o infinito de
Assim, ó, duas coisas me incomodaram bastante. Isso na verdade, é para vocês aprenderem. Uma é a questão da leitura. Precisa melhorar muito. E outra que me incomodou mais do que isso, porque cada um, claro, vai aprendendo aos poucos, mas o que me incomodou mais foi vocês fazendo isso aqui o tempo inteiro. O tempo inteiro. Inteiro. Vocês imaginem uma plateia fazendo isso aqui o tempo inteiro no festival de poesia, gente. Exato. Não, é sério. Eu me incomodou mais isso do que qualquer outra coisa, porque eu não conseguia nem prestar atenção no que eles estavam falando. De manhã depois que você saiu, nós falamos isso também para não saber. Gente, o tempo inteiro vocês ficaram fazendo barulho, falando, conversando, falando alto, rindo. Que tipo de plateia nós vamos ser assim? Complicado, né? Vocês gostam quando vocês vão fazer alguma apresentação na escola, apresentar algum trabalho, e aí tá todo mundo fazendo barulho, mexendo no caderno. Não dá, né? É bem complicado. Ó, eu tô falando aqui e vocês continuam fazendo barulho com o papel. Se cada um cuidar do seu, é a melhor coisa que existe. Então, assim, eu não tô aqui para dizer para vocês o que de repente vocês já deveriam saber lá da escola ou até de casa. Mas para ensinar vocês a ser plateia. E para ser plateia, a gente tem que se colocar no lugar de quem está no palco. Por isso que eu coloquei vocês para ler aqui na frente. Não é porque eu queria ver se a leitura de vocês é perfeita ou não é. Não é por isso. É para saber se vocês conseguem se colocar no lugar de quem precisa da atenção do público para daí poder trabalhar direito, né? Poder falar um poema da melhor forma possível. Entendido? Eu vou ler esse poema agora para vocês e daí nós vamos discutir sobre o que é esse poema do Quero Quero. Nem que se passe a lo largo, longito do retalho do banhado, onde é teu chão, nem assim. Logo ficas assanhado, bichinho mal educado, quero, querendão. Nem que se passe a lo largo, nem assim. Logo no mais te alvorotas, e os teus gritos lembram as notas vivarachas de um clarim. Afiado, como ferro de faca bem chairada, o teu grito, repassado de insistência, de alerta e de aflição, acorda os velhos ecos da querência, que dormem no silêncio das taperas, como dormem os recuerdos de outras eras nas ruínas de certos corações. Há no teu grito, bichinho pedichão, a ânsia insatisfeita de um pedido, a cada novo grito repetido e sempre sem resposta, sempre em vão. Que mais tu queres, quero louco? Acha quem sabe que o que tens é pouco, bichinho gritador? Não te basta essa fralda de coxilha, onde se aviva o verde da flechilha na aquarela dos bibis em flor? Tens o banhado, a grama seca para fazer o ninho, e esse horizonte largo, encoxilhado, por onde o sol se embreta, enciumado, quando a estrela boieira pisca o olho para a noite que vem vindo logo ali. E tens a liberdade, quero, o infinito das coxilhas rasas, sob o capricho de teu par de asas armadas de ferrão. Que mais tu queres, quero triste? Que mais te faltas para ser feliz? Porque ainda nesse grito insistes, se ninguém mais sabe o que esse grito diz? Parceiro, o coração que a gente tem no peito, não ria se eu lhe disser, é outro quero insatisfeito que nunca sabe o que quer. Aí nós vamos
fazer como nós fizemos ali no Tombos. Qual é o fato, o que acontece, do que nós estamos falando, e aí depois qual é a mensagem que a poesia traz. Do que a poesia fala? Do quero. Que o quero fica... Fazendo mal pra gente. Não, tem nada a ver com isso. Incomodando? Mais ou menos. Que o quero fica gritando. E quando você chega perto do quero, ele fica, né? Né? Então, o quero, a gente não pode nem chegar nem perto. É como tá dito aí, ó, nem que você passe a lo largo, ou seja, longe. Nem que seja lá de longe que alguém passa, os quero já ficam tudo alvoroçado. Então, o quero fica sempre querendo. Por isso que ele fala, quero. Ele está sempre querendo. Por isso que fala quero, querendão. Que está sempre querendo. E aí o poeta pergunta para ele, mas o que tu quer? O que tu quer, quero? Se você tem tudo. Se você tem a grama para fazer o ninho, se você mora no campo, ou se você consegue ver a paisagem, você é rico. Mas a única coisa que ele não tem é amor. Não diz isso. Ele não diz isso. Ele fala, ele pergunta o que o quero quer. Mas isso é uma desculpa. Lá na última estrofe, o que ele diz? Parceiro, o coração que a gente tem no peito, não ria se eu lhe disser. Ou seja, não deboche, acredite. É outro quero insatisfeito que nunca sabe o que quer. Qual é que é a mensagem do poema? Nada a ver com isso aí. Que nós nunca podemos querer o que não pode. A gente até pode querer as coisas. A gente sempre quer o melhor, não quer? A gente sempre quer, né? Ó, a gente sempre quer. Mas, nessa poesia ele está dizendo pro quero que ele não tem problema dele querer outras coisas, mas que ele tem que dar valor ao que ele tem. Tem gente que não tem nada. Entende? Eu acho que não existe gente que não tem nada. Eu acho que a gente sempre tem alguma coisa. Talvez a gente não saiba usar o que a gente tem. Ou não saiba dar valor para o que a gente tem e aí a gente acaba correndo atrás de outras coisas e nessa corrida atrás de outras coisas, além de não ganhar o que a gente quer, a gente perde o que a gente tem. Muita gente perde o que tem em busca do que não tem e daí não ganha nenhum nem outro. Você pode buscar o que você não tem, mas tudo você tem que ter um cuidado. Então, essa poesia, assim como Tombos, traz uma mensagem. Uma que é, se a gente cair, a gente tem que levantar e ir para diante. E a outra, que é para a gente dar valor ao que a gente tem. Então, a poesia, ela é um texto que traz sempre uma mensagem. É um texto poético que sempre traz uma mensagem. E quando a gente vai declamar, a nossa responsabilidade como declamador é passar essa mensagem para quem está ouvindo, para a plateia, para as pessoas que estão ouvindo. Então, ter essa responsabilidade, o declamador ter essa responsabilidade, vocês como plateia, aprendendo a ser plateia, aprendendo a respeitar quem está no palco, aprendendo a dar condições para que o declamador consiga fazer essa apresentação, para que o cantor consiga cantar, para que o professor, quando está falando lá na sala de aula, explicando uma coisa, você dá condições para que ele explique bem. Agora, se o professor tiver que falar lá na frente, aí a metade da turma está mexendo no caderno, está mexendo no celular, está falando, está conversando, está de costas. Aqueles 4, 5 que prestaram atenção, podem até aprender, mas todos os outros não vão aprender. E pior, talvez além de não aprender, atrapalham aquele que quer aprender. Então, aprender a ser plateia, é que nem eu falo quando eu dou aula, eu sempre peço para os alunos, aprendam a aprender.
A gente precisa aprender a aprender. A gente precisa aprender que quando a gente é aluno, a gente precisa prestar atenção. A gente precisa deixar que o outro nos ensine. Porque se eu não deixar que o professor me ensine, eu não vou aprender. Porque eu já não sei. Aí, além de não saber, eu não dou condições para que quem sabe me ensine. Essa é a definição de ser burro. É verdade. Porque é o cara que não sabe. E não quer aprender. Talvez ele até queira aprender. Talvez ele até queira. Eu acredito que as pessoas sempre querem aprender. Mas o que acontece? Aquela inquietude, aquele negócio não deixa. Então, aquele que não sabe e que não deixa com que a pessoa que sabe ensine, seja ele ou o colega, esse é o legítimo burro. E eu espero que vocês não sejam os burros da história. Eu quero que vocês sejam uma plateia inteligente. Uma plateia que sabe apreciar quando alguém está falando alguma coisa. Alguém tem alguma pergunta sobre poesia, sobre declamação? Quer saber de alguma coisa? Pergunte agora. Então assim, ó, vocês vão dar o nome. Pode ser para Jace? Dá o nome para Jace. Jace. E aí ela vai me passar os nomes, tá? Mas quarta-feira que vem, às 2 horas aqui, nós já fazemos uma turma só do CRAS. Das 2 às 3. Entendido? Quem não assinou a lista de presença, assina um por vez, porque daí não precisa ficar todo mundo em cima. Quando a gente está na frente de um público, vai continuando, fica bem organizadinho. Entendido? O trabalho lá na sala. Mais nenhuma pergunta? Então vamos ver se vocês vão aprender a declamar. Aí no final do ano nós fizemos um recital bem bonito. Então, vai apresentar alguma Muito obrigado. coisa? Em primeiro lugar, deixa a perna um pouquinho aberta, porque aí o que você faz? Você transfere o peso do corpo para cá, você transfere o peso do corpo para cá. O que fica ruim